e o Flamengo ficou perto do título, hein? 2-0 para cima do Fluminense no Maraca e agora pode perder por até mesmo um gol, que ainda assim vai ficar com o título do Campeonato Carioca. Flamengo 2, Fluminense 0. Primeiro gol marcado pelo Ayrton Lucas, ex-Fluminense, e o segundo gol marcado pelo Pedro, também ex-Fluminense, com assistência, e que baita assistência do Ayrton Lucas. A gente abre esse Canelada para falar bastante do jogo, já vai deixando o seu like. José Manuel de Barros, a sua análise dessa vitória do Flamengo no Maracanã. Primeiro tempo o jogo ficou lá e cá, no segundo tempo o Flamengo já voltou fazendo 1-0 com 5 minutos da segunda etapa, depois conseguiu fazer o segundo gol, aí o jogo ficou mais quente, Samuel Xavier foi expulso. E aí, José Manuel de Barros, boa noite para você. Boa noite, Pedro, boa noite, meus amigos. Pois é, o primeiro foi um grande jogo, né? Primeiro tempo muito movimentado, segundo tempo também, uma etapa diferente da outra, né? O Fluminense começou dominando completamente, colocando praticamente o Flamengo na roda, naquele estilo do Fluminense, do Fernando Diniz, que gosta da bola, que gosta de espaço, que trabalha em espaços curtos quando não tem tanto espaço assim, e conseguiu levar vantagem até a parada técnica. Aí o Vitor Pereira soube trabalhar, né, e o Flamengo melhorou. Ainda assim, no primeiro tempo, o Fluminense teve mais posse de bola, muito embora o Flamengo tenha tido mais finalizações no total, equilíbrio em finalização a gol e um final no 0-0. No segundo tempo, o Flamengo voltou bem melhor. Fez o seu primeiro gol, né, e seguiu melhor durante o segundo tempo, fez o segundo gol, enfim, e trouxe da final da Taça Guanabara o Vitor Pereira ensinamentos, lições para o jogo de hoje. Naquela oportunidade, o Flamengo mandou no primeiro tempo, fez 1-0 e tomou a virada no segundo tempo. Levou um baile no segundo tempo do Fluminense. Dessa vez o Vitor Pereira veio mais esperto, né? E usou o banco, enfim, e teve um domínio maior, inclusive, no segundo tempo, melhorando, aliás, a posse de bola, mas com o Fluminense foi invertido do primeiro tempo, né? Tendo mais finalizações, mas a gol ali, a diferença foi pequena, com 5 no gol do Flamengo, 4 da equipe do Fluminense. Foi um bom jogo, mas dessa vez o Vitor Pereira trabalhou bem, né? Um amigo meu até falou, com essa escalação, Gabigol no banco, essa coisa toda, o Vitor Pereira tá correndo um grande risco. Eu falei, se ganhar o jogo, gênio, se perder, burro. Ganhou o jogo por 2-0 no melhor estilo Vitor Pereira. Esse é o Vitor Pereira, que deixa Gabigol no banco. Na partida da Taça Guanabara, você se lembra, entrou Igor Jesus de titular do meio campo, o Pedro ficou no banco de reservas, o Ayrton Lucas, dentre outros titulares naquela oportunidade. Dessa vez ele deixou o Everton Ribeiro, ele deixou o Gabigol do banco de reservas. Deu certo dessa vez. Vitória do Flamengo por 2-0, adiando tudo para domingo, né? Tirando um pouquinho aquela de que o Fluminense sempre é a asa negra do Flamengo, sempre bate no Flamengo. Vamos ver domingo como é que vai ser, mas deu um passo importante o Flamengo abrindo 2-0 na decisão. Fábio Piperno, muito boa noite. Você que transmitiu essa partida aqui na Jovem Pan com o Fausto Favara, com o Daniel Lian. Piperno deu Mengão 2-0 no Maraca. Piperno. Boa noite, Pedro. Um grande abraço aos colegas, à nossa audiência. O Zé citou o Vitor Pereira. Eu acho que o Vitor Pereira, ele foi o personagem do jogo pro bem e pro mal hoje. Porque ninguém entendeu a escalação inicial com o Gabigol fora. E realmente, por mais que ele possa justificar, eu imagino que ele tenha tido... Bom, primeiro que o Gabigol, de fato, não está lá numa grande fase, mas é o Gabriel e tal. E depois, juntando ao fato de que ele não está bem, a necessidade dele de fechar aquele corredor, talvez ele pudesse imaginar que um outro jogador, no caso lá o Matheus França, né, pudesse melhorar o trabalho de recomposição, de fechar aquele espaço. Agora, isso não estava dando muito certo até a primeira parada para hidratação. Até essa metade inicial do primeiro tempo, um pouquinho mais, o Fluminense tinha jogado melhor. Depois, quando o jogo para, o Flamengo consegue reequilibrar as coisas, inclusive leva mais perigo naquele final de primeiro tempo. Mas aí, já com uma mudança tática importante, e essa é a parte Vitor Pereira para bem, que é o fato de que
o Flamengo volta com o Cebolinha jogando mais perto do Pedro. Não era mais um Cebolinha aberto lá pelo lado esquerdo, buscando a jogada pelo lado. Quem passou a utilizar o corredor e com muita competência, porque está num momento muito bom, foi o Ayrton Lucas. E no segundo tempo, isso foi ainda mais decisivo, porque é exatamente de uma combinação, de uma tabela rápida pelo meio, em que o Cebolinha estava perto do Pedro, e eles acabam visualizando o Ayrton Lucas passando o livre que saiu a jogada do gol, né? Eles trocam, o Flamengo faz a tabela pelo meio e a bola é rolada para o Ayrton Lucas bater cruzado e fazer o gol. E no segundo tempo, o Ayrton Lucas faz uma jogada espetacular, cruza para o Pedro fazer o segundo. Então, esses 2 gols mostraram, sim, a participação muito eficiente do técnico do Flamengo. Repito, eu não entendi ainda o fato do Gabriel ter ficado fora hoje. Mas durante o jogo, ele corrigiu problemas e fez o time dele melhorar e aí sim dominar o Fluminense. O Canelada só está começando, como disse o Piperno, baita jogada do Ayrton Lucas, saiu passando por todo mundo, atropelando, baita assistência, também ele marcou o primeiro gol a favor do Flamengo, 2-0 deu Mengão, o Flamengo tá quase lá, hein? Tá colocando uma mão ali na taça, fica cada vez mais próximo do título, pode perder por até mesmo 1-0 agora domingo, no próximo domingo, que ainda assim fica com o Campeonato Carioca. Fausto Favara, você que soltou a voz aqui na Jovem Pan, transmitiu com muita emoção essa vitória do Flamengo. Fausto, a vitória do Flamengo hoje, a sua análise, o que você viu desse Flamengo e Fluminense movimentado, primeiro tempo lá e cá, segundo tempo o Flamengo conseguiu encontrar o caminho das redes, depois ficou mais quente o jogo, com expulsão. Diga lá, Fausto Favara, boa noite. Pedrinho, boa noite pra você, boa noite Zé, Piperno, os amigos da Jovem Pan. Pra mim uma loucura o que ele fez. Eu não deixaria jamais o Gabigol no banco. E depende, o Gabigol, hoje aliás a gente colocou o tempo que o Gabigol tá sem fazer gol, mas nos esquecemos do tempo que o Flamengo ficou parado também, né? Então não faz tanto assim, o Vanderlei fez essa observação até no bate-pronto, né? Quantos jogos dias ele ficou sem fazer gol? Não é dias, não dá pra contar dias porque o Flamengo ficou um tempão sem jogar. Então, são jogos que o Gabigol tá sem fazer o gol. Gabigol é um jogador decisivo, Gabigol é um dos maiores ídolos da história do Flamengo, Gabigol pode decidir uma bola, Gabigol pode ressurgir do nada e começar a embalar e marcar um gol atrás do outro. É um jogador tecnicamente, deixando de lado o aspecto marra de Gabigol, né? Porque o Gabigol é um jogador marrento, mas aí pouco importa pra gente, o que importa é a qualidade dele dentro de campo. Então, o Vitor Pereira, na minha opinião, tá mexendo com fogo em 2 aspectos. Um, que o Gabigol pode fazer muita falta para ele em determinada oportunidade. Achei extremamente arriscado o que ele fez hoje. Mas quem não arrisca não se dá bem. Não é bem por aí também, não. Né? Ele tem o Gabigol como uma das principais peças do seu time e bota o Gabigol no banco de reserva. Mas enfim, hoje deu certo pro Flamengo. Hoje deu certo. Se não tivesse dado certo, eu digo mais, né? Negócio de burro, acho que seria pior que burro. Porque não tem lógica o Gabigol ficar no banco. Mas enfim, deu certo pro Flamengo. O Fluminense questiona uma expulsão que eu acho que poderia existir, do jogador do Flamengo, porque era o último homem, a gente viu numa imagem também, na falta ali bem próxima da grande área, que era o último homem e poderia ter sido expulso. Não, expulsou e faz parte. E aí uma entrada violentíssima do lateral da equipe do Fluminense, o Samuel Xavier, fez com que fosse expulso. O Diniz também reclamou de maneira exagerada, foi expulso também. A vantagem é muito considerável para o time do Flamengo. Esse time do Flamengo, a gente falou até na transmissão, estava com o Piperno, com o Lian, que é um time que, com todo respeito a todos os técnicos que passaram por lá, exceto o Jorge Jesus, que realmente arrumou e fez o time jogar de maneira diferente, os outros normalmente oscilavam bastante, faziam em determinado momento jogar ou não jogar, mas ganhavam títulos. É um time que, inevitavelmente, pelo elenco que tem, ele vai chegar a decisões. Ele vai chegar a decisões porque é um elenco de muita qualidade, é um elenco que resolve, né? Hoje a gente viu um jogo absolutamente nivelado. Um jogo muito parelho. A parada para o pessoal tomar água no primeiro tempo foi decisiva. E o Piperno fez uma observação até nessa parada, ele falou assim, nesse momento o treinador importa.
E talvez o Vitor Pereira naquele momento foi mais certeiro do que o Diniz, porque o Flamengo reagiu depois dessa parada. Enfim, é uma vantagem muito considerável, tratando-se de Flamengo muito difícil, uma reviravolta, mas é um clássico cheio de reviravoltas. O Pipera até levantou que o retrospecto do Fluminense é favorável nessas situações. Enfim, o Flamengo agora é o grande favorito, para a conquista do título carioca. Agora, um carioquinha que era tratado para o Flamengo está se tornando um grande campeonato carioca. Parabéns ao Flamengo pela atuação, parabéns ao Fluminense também. Tivemos hoje um grande jogo no Maracanã.